Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Ambev, a pedido do meu amigo Antônio, ex-mentorando e assinante da assinatura do professor Massaro junto com o Marcelo Fanta. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda possa fazer e ter mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal. Esse vídeo aqui é um pedido do Antônio e de um assinante que eu não posso falar o nome, que o apelido dele é Gargamel. Então me perguntaram por que aparece essa figurinha do Gargamel aí do lado, aqui no canto inferior direito. É em homenagem a ele, mas eu não posso revelar quem é, tá certo? Então, dito isso, pessoal, nós vamos falar de um relatório muito interessante, muito bacana e bem elaborado da corretora Genial Investimento. O que é mais gostoso é que para você ter acesso a ele é totalmente grátis, tá? Então eu entrei aqui na página da Genial Investimentos e já achei ele de cara aqui para mim, tá? Então, qual é a opinião da Genial, tá? Sobre o preço da Ambev? Ela diz o seguinte aqui, ó. Ela mantém a posição, né? Ela mantém a posição, o preço em 29/2 era 13,45, preço-alvo para eles é R$15, tá? Então eles recomendam que mantenha o investimento. Veja bem, é a Genial Investimentos que está dando essa posição pública, não é o Merenda, tá certo? A Ambev entregou um resultado misto, na opinião deles, com um resultado abaixo de nossas expectativas em termos de receita, ou seja, a Ambev teve uma receita reduzida em 13%, tá? Em relação à expectativa da Genial, mas com rentabilidade acima das nossas projeções da margem líquida, né? Mais 2,7 pp e a margem líquida 3,0 pp, pontos percentuais, tá certo? Então, o que é que a gente vai olhar aqui? No comparativo, né, análise de resultados, a gente vê que a expectativa da Genial Investimentos era que o lucro viesse em 22,985, né, e veio 19,989, certo? Então, foi frustrante na opinião deles, tá? E o custo das vendas foi reduzido, né, para 9,301, tá? A escala em milhões, tá certo? Então, pessoal, reparem que o que foi bacana no resultado foi a EBITDA, né, que é o lucro operacional, né? Então ele aumentou 35,8%, tá? E também gostei dessa redução de custo das vendas, tá? O lucro líquido da companhia veio em 4,52 bi, delícia, mas veio na expectativa acima do esperado para a Genial, tá certo? Então ela faz aqui nessa coluna a expectativa que ela acreditava que podia vir, né, próximo dessas projeções, e aqui foi o consolidado pela empresa. Então você vê que ela viu que reduziu em 13% da expectativa dela, né? Já a despesa, né, já veio menos 17%, já foi interessante, ó, tá? E é isso, pessoal. Dito isso, a gente vai ver aqui que o relatório é muito interessante, né? Inclusive, eles atribuem essa redução aqui, né, em relação ao quarto trimestre de 2022, né, que foi 22,693 para 19,989. Então, eles comentam sobre isso em relação que essa receita maior do quarto trimestre de 22 foi em virtude da Copa
do mundo, né, pessoal? Aí o pessoal consome mais cerveja, certo? Dito isso, pessoal, muito interessante o relatório, tá? A visão e recomendação da Genial. Em nossa visão, após este trimestre sólido e em virtude do nosso viés baixista para as commodities que contém a COGS da Ambev, a companhia deve seguir entregando uma expansão gradual de margens ao longo de 2024, principalmente pelo resultado da EBITDA, né, pessoal? Então a gente vai ver que o maior desafio, né, segundo eles aqui, ó, é na Argentina, né, que representa 60% do EBITDA, né, lá com os hermanos, né? E por fim, a recomendação deles é de manter, tá, com um target price de 12 meses no alvo de R$ 15. Dito isso, nós vamos agora para o Stato Invest, pessoal, beleza? No Stato Invest a gente vai ver que a valorização não ocorreu, né? Nós temos uma desvalorização ao longo dos 12 meses de 3,25%. Vejam que a escala é de 12 meses, tá? Uma máxima nas últimas 52 semanas de 14,88 e uma mínima de 11,76. Aí o papel está se aproximando das mínimas, tá? Então o mercado não gostou dessa queda de receita, certo? E vê desafios pela frente, né? O VPA está muito distante, né? Mas se aproximou mais um pouco com essa queda, né? Então é considerado uma empresa cara, né? Mas possui uma margem líquida saborosa, tá? De 18,29%, um ROI acima da média, né? A média seria o ideal 15, né? Então está em 16,1, então o ROI está atendendo, né? A taxa de aluguel está em 0,05%, né? Andou caindo, né? Já teve maior, teve 1,05%. E um volume total em aberto de 2.988.150.670 reais, tá? É um papel pagador de dividendos, tá? A frequência de pagamento é normalmente em dezembro, né? Tivemos exceções aqui, por exemplo, em 2018, né? Que foi pago em fevereiro, julho e dezembro. Tá? Outra exceção foi aqui no ano de 2021, que nós tivemos um dividendo pago no mês de janeiro e um juro de capital próprio pago em dezembro de 21, tá certo? No ano de 23, nós só tivemos, tá, o dividendo JCP pago em 28/2 de 23, com Datacoin 17/2. A mesma coisa, o mesmo cenário se repetiu em 2022, tá? Então, o papel de baixa volatilidade, papéis de baixa volatilidade favorecem parcialmente o vendedor de opções, né? E principalmente o comprador, né? Que quando ele compra próximo do resultado, se o ativo tiver uma queda muito forte ou uma alta muito forte, ele se aproveita disso para vender, né? É uma operação quando você compra a call e compra put no mesmo strike, né? Não exige margem para essa operação e aí o operador comprador de opções se dá bem, né? Foi o que aconteceu, né, pessoal? Então vamos olhar agora os gráficos, né? Então aqui o pessoal que está na assinatura acompanhou o gráfico merendolau, onde eu marquei esse ponto aqui no dia 19 de fevereiro de 24, tá? Como um ponto de inflexão. Aqui o papel estava com baixa volatilidade, né? Estava numa região de preços de merenda, né? Ele veio distribuindo bem devagar, perdendo volatilidade. E aqui, quem comprou a call e a put nesse momento aqui, no dia 19, né? No dia 18, dia 15, né? No dia 8, no dia 14, dia 15, 16, 19, tá? Até no dia 20 se beneficiou da operação de compra e venda de call e put do mesmo strike, porque o papel puxou a seta merenda aqui foi na mosca, ó. Tá? Isso não acontece sempre, tá, pessoal? Dessa vez deu certo, tá? Deu muito certo aqui a operação, então ela foi lá em cima e aqui foi
derrubado o aviãozinho da Ambev. E agora ela bate aqui na reta merenda, tá? Tocou na reta merenda de 12,33 e fechou a R$ 12,44 no diário. Quando a gente olha o semanal, a gente vê algo interessante. Continua a barra de lateralização, onde ocorreu essa lateralização com exceções, tá? Começou essa lateralização praticamente, tá? Em 2020, que o preço circulou entre 12,33 e teto da estrutura 14,92. Então, esse é o range operacional de Ambev. Então, é um papel maravilhoso para quem é posicionado, para quem gosta do ativo, para quem acredita na empresa, até porque é um papel que não dá prejuízo, né, pessoal? É um papel que só dá lucro. Às vezes mais receita, às vezes menos receita, mas o papel segue lucrando e agora com o lucro operacional subindo, pode vir coisa boa aí pela frente, tá certo? Então a gente vê que ele está no meio do preço, né? Está entre 14,92, ele está aqui batendo na região de 12,75 e 13,33. Então está praticamente um pouco abaixo do meio do preço, né? E aí, pessoal, para quem é colecionador de Ambev, surge os primeiros estudos, né? Onde a gente vê essa região de 12,33 e de 11,75, né? Para vendedor de put que rentabiliza com renda fixa e para vendedor de put que gosta de adquirir o ativo, tá certo? Então, por exemplo, o cara é vendedor de put, ele tem o ativo em carteira, né? Então, estou falando contigo, a gente vai estudar o passado, o que aconteceu na sexta-feira, tá? Então, esse cara aqui que vê o preço da Ambev bater em 12,33 e ele acha que vale a pena comprar nessa região de preço, ele vende uma put nessa região de preço. Ele ganha o prêmio da opção e deixa exercer o ativo caso o ativo esteja abaixo desse preço ou no mesmo preço que ele vendeu o seu strike. Nós vamos ver isso lá nas opções. E aqui, pessoal, essa região de preços de 11,75. Essa região de preço ela é interessante porque a gente vê que o ativo bateu poucas vezes desde 2020 aqui, né? Aliás, quando a gente olha aqui, né, colocando a série semanal, né, a gente vê que o estudo mostra que a partir de 2021, tá? Só que quando a gente vai no diário, tá? Estudando pelo diário, tá? A gente verifica aqui, ó, os toques, né, de 2020 para cá, tá? Deu aquela rasgada, realmente o semanal também serve para mostrar isso, ó, tá? Vamos ver de semanal mesmo. Olhando aqui, tá? Essa barra do semanal mostrando que aqui, ó, em 25/10 de 2020, foi no finalzinho, ela ficou nessa congestão, com raras exceções aqui, aqui, tá? Aí ela voltou para dentro, tá? E ela é um papel direcional, né, pessoal, ó. Então eu estou marcando aqui essas partes de fundo do ativo, né? Então o pessoal que é colecionador, investidor, ele normalmente vai comprar aqui nessas regiões de fundo, né? O ativo, tá certo? Então a gente vê aqui que coisa interessante, né? Então vamos estudar as puts do strike 11,25 e 12,33, tá certo? Vamos lá, pessoal. E aí, meu amigo Antônio, eu não sei se tu é comprador, comenta aí embaixo desse ativo, né? Não sei qual é a tua intenção de investir nesse ativo. Você que já opera opção, né? Você sabe aí o que você espera dele, né? Então a gente vai colocar aqui os meses de abril, né? E os strikes que nós vamos estudar é o 12,33 e 11,75. Beleza? Então tá aqui, ó, 11,73 pagando um dividendo, um prêmio muito pequeno, tá, pessoal? Muito pequeno, de 0,07. Por que isso ocorre com a Ambev? Porque é um papel de baixíssima volatilidade, tá? Então, o mais interessante seria o 11,98 pagando 11 centavos, com vencimento em 19/4/24, e o 12,23, tá? Pagando 16 centavos. Teve 192 negócios na sexta-feira, tá? Olhando a linha do dinheiro, nós temos aqui Ambev P124, tá? Strike
12,48, vencimento 19 de abril de 2024, tá? E o strike o prêmio de 25 centavos, né? Teve 183 negócios. Então, os strikes que tiveram mais negócios são os de cima, dentro do dinheiro, né? De 13,23, 12,98, que não interessa para nós estudarmos, tá certo? Mas os strikes mais interessantes são esses que eu falei aí. Infelizmente, os prêmios são magros, tá? Quando a gente olha para o mês de maio, já vemos coisas interessantes. Por exemplo, o strike Ambev Q120, né, para o conservador, aquele cara que quer só remunerar a renda fixa dele, ó. Ambev Q120, vencimento 17/5 de 2024, strike 11,38, prêmio recebido 11 centavos, pessoal. Temos aqui Ambev Q116, vencimento 17/5 de 24, strike 11,63, prêmio 12 centavos, pessoal, muito interessante, tá? E quando a gente vai olhar próximo da linha do dinheiro, né, seria praticamente linha do dinheiro, Ambev Q130, vencimento 17/5, nós temos aqui um prêmio no strike 12,38 de 27 centavos, pessoal. Então é isso que eu tenho para falar de Ambev. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!